Olá, meu querido, meu amigo, meu irmão, que está aí do outro lado da telinha. Nós estamos aqui de volta, na meditação do livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 11. Você está no canal Samuel Buralho. E aqui nesse canal se estuda as profecias, ok? Então eu estou pedindo a você que você faça a sua inscrição se não fez ainda. E também, ao mesmo tempo, seu sininho aí, viu? Ative e compartilhe isso aqui, porque aqui você assiste todas as profecias do livro de Apocalipse, tá bom? Então, se tiver dúvida, manda mensagem. Então, bom, vamos fazer uma pequena retrospectiva. O tema que estamos estudando do capítulo 11, no finalzinho, fala sobre o juízo, né? Ali diz que chegou o tempo determinado para serem julgados e os servos de Deus receberam o galardão. No livro de Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, fala que assim que uma pessoa morre, ela entra imediatamente em juízo. Bom, nós vimos também que esse juízo tem uma data marcada para iniciar. Por isso que ele diz assim, o tempo determinado para o juízo, né? Bom, então Deus deu 2 sinais de tempo. O primeiro sinal de tempo do livro de Daniel diz que somente quando a ponta pequena do quarto animal fosse, por uma intervenção militar, perdesse os poderes temporais, que no caso seria o poder papal, somente aí é que haveria de ter o juízo. Então, que ano foi em que o poder papal recebeu uma intervenção militar da França? Como já mostramos aqui, 1798, né? O segundo sinal já seria agora o momento exato de começar o juízo. Então, 2 sinais importantes, 2 datas importantes. 1798 seria a queda da ponta pequena que surgiria do quarto animal. Então, em 1798, a França dá um golpe mortal na Igreja Católica, derrubando e tirando os poderes temporais civis de Roma papal. E o segundo marco importante seria logo depois, em 1844, o momento em que a cristandade iriam passar por uma decepção, né? Como se fosse ali uma decepção religiosa, né? Bom, como foi que ocorreu? Aí nós vemos o capítulo 10, o versículo 10 e 11 do livro de Apocalipse, Deus mandando dar um livrinho para que fosse comido, e ao comer, esse livro seria doce na boca e amargo seria no estômago, né? Então, apresentando esse livro, seria os livros proféticos da Bíblia, Daniel e Apocalipse ali. O livro de Daniel, capítulo 10, diz que os sábios entenderiam, os perversos procederiam impiamente e nenhum deles entenderia. E Daniel diz também, recebe a ordem de Deus, que esse livro deveria estar selado até o tempo do fim. Beleza. Então, dentro dessa profecia, onde as pessoas iriam comer o livro de Apocalipse e Daniel, eles iriam entender que Jesus estaria voltando em 1844. Porém, Jesus não voltou. Isso foi doce e amargo. Doce porque ele iria voltar e amargo porque não voltou. Sendo assim, uma decepção para ele, né? Causada ali uma decepção para ele. Muito bem. Nisso, nós entendemos que esse foi o início do juízo investigativo. Então, a partir daí, todos os mortos
teria os livros abertos e analisados. Como diz Daniel, capítulo 7, que depois da queda, os livros seriam... Depois da queda de 1798, os livros iriam se abrir. E os livros iriam se abrir justamente em um momento em que haveria de ter um desapontamento, né, em 1844. E foi nesse período aqui que começou que os livros de fato foram abertos. Beleza. Então nós vimos ali que todos os livros entrariam em juízo. Aí vem a segunda fase do juízo. A segunda fase do juízo não é nada mais, nada menos do que um juízo que está e será realizado lá no céu, no período do milênio. Jesus, quando terminar o juízo investigativo, ele vem para buscar aqueles que passaram no juízo. Né? Ele vem para que cada um receba segundo a sua obra. Então Jesus vem, pega a sua igreja e volta para a casa do Pai. Lá, durante os 1000 anos, nós vimos aqui que esse povo que subiu será sacerdote de Deus e de Cristo durante os 1000 anos. Sacerdote de Deus e de Cristo? Por que sacerdote? Aí o apóstolo Paulo diz, não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Mas espera aí, o mundo não já foi julgado? Para que o santo agora lá no céu vai ter que reabrir os livros para fazer novo julgamento? Não, entenda uma coisa. Vai haver pessoas que você, ao chegar no céu, vai dizer assim, mas cadê fulano que não está aqui? E Deus vai lhe dar o livro dele, vai dizer, tome. E você vai abrir o livro e vai ver por que ele não foi. E vai ter pessoas que você vai achar que ele nunca estaria ali e ele vai estar lá. Então Deus vai te dar o livro, você vai abrir, para que no final de tudo isso seja dito assim, verdadeiramente justos são os teus juízos. Agora nós vamos para a última fase. A última fase do juízo é o juízo executivo. Esse juízo executivo acontecerá após o milênio. Né? Quando o milênio acabar, Jesus voltará ao planeta com a igreja, a Nova Jerusalém, a Cidade Santa, e ali agora nós vamos ver o momento exato em que Deus irá executar o ímpio, né? O ímpio cumprindo assim a profecia que foi dito a Adão. Veja só, a profecia que foi dada para Adão foi que, quando Eva pecou, Deus disse assim, colocarei inimizade entre a mulher e a serpente. O filho da mulher será, a serpente, o filho da serpente, morderia o calcanhar do filho da mulher. E o filho da mulher pisaria, esmagaria a cabeça da serpente. Quem é a serpente? Satanás. Né? Filho da serpente seria o Satanás. E quem seria o filho da mulher? Jesus. Porque a mulher significaria ali duas questões. A Eva, em primeiro lugar, e segundo, a igreja. Mas ali ele está falando do filho da mulher seria o filho da humanidade. Por isso que Jesus disse o filho do homem. Então, o diabo vai pica o calcanhar de Jesus na cruz. A morte de Jesus representa essa parte do Éden. E agora vem a hora em que Jesus vai pisar na cabeça da serpente, isso após o milênio. Então, o juízo executivo é justamente agora que todos foram julgados e depois do julgamento de Deus foi revisado o julgamento pelos santos, agora é hora de executar o juízo. Aí o mundo vai conhecer o peso da mão de Deus, da lei de Deus. Aquela mensagem que Deus disse para Adão vai se cumprir no juízo executivo. Se tu pecar, certamente morrerá. E Paulo disse, o salário do pecado é a morte. Muito bem. Eu quero ler uns versos aqui para você. Capítulo 20 de Apocalipse diz assim, veja. Versículo 7. Quando, porém, se completar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog. Os 4 cantos da terra, Gog e Magog. O fim deles, né, a fim de reuni-los para a peleja, e o número dele é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu.
Então veja só. Aqui está falando de pessoas que foram ressuscitadas, voltaram à carne de novo, à vida novamente. Né? Depois que a cidade santa desceu, os 1000 anos se acabaram, a cidade desce, todos os ímpios ressuscitam. E ao ressuscitar os ímpios, Satanás vai conduzi-los. Agora não existe mais um véu encobrindo o mundo espiritual do material. Agora todo mundo se vê. E aí o diabo vai conduzir o povo até Jerusalém. E os ímpios vão sitiar o acampamento dos santos e a cidade vão querer invadir. Quando for invadir, a Bíblia diz que vai descer fogo do céu e vai consumir a todos eles. O outro versículo importante é o versículo 15. O versículo 15. Se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Olha aí. Se alguém não foi achado no livro da vida, é porque ele está lá no lago de fogo, né? Isso é o que Paulo diz. Isso é o juízo executivo. No livro de Pedro, o apóstolo Pedro, ele tem uma informação também para a gente. Informação muito séria. 1 Pedro capítulo 3, o versículo 7. Vamos ver o que diz o apóstolo Pedro. Ele diz assim, segundo Pedro, né? Segundo Pedro, capítulo 3, o versículo 7, ele diz assim: Ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra tem sido entesourada para o fogo, estando reservada para o dia do juízo, a destruição dos homens ímpios. Então, o dia do juízo, a destruição dos homens ímpios, será aqui na terra, todo mundo vivinho da Silva, onde tudo isso aqui vai queimar e esturricar. Né? Queimar mesmo. Esse é o juízo executivo. E para finalizar, nós temos também aqui, finalizar não, tem mais uma informação aqui. O livro de Malaquias, capítulo 4, diz assim: Pois eis que vem dias que arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhe deixará nem raiz, nem ramo. Então, aqui está dizendo que haverá um dia, certo, que arde como fornalha. Todos os pecadores serão queimados, eliminados. Em vida, gente. Não tem esse negócio de espírito que vai ser lançado no fogo. Não, é pessoas, seres humanos que vão ressuscitar e vão estar diante de Deus para, em vida, pagar pelos seus crimes, pelos seus pecados. Há uma citação também de Jesus Cristo, no livro do capítulo 25 de Mateus. Olha só o que Jesus diz aqui. Mateus capítulo 25, o versículo 46, ele diz assim, veja. E irão estes para o castigo eterno, porém o justo para a vida eterna. Esses aí vão para o castigo eterno. Ora, por que é o castigo eterno? Porque eles serão queimados eternamente. Mas os outros, os que estão servindo a Deus, irá para a vida eterna. Viverão eternamente. No livro de Romanos, o apóstolo Paulo também nos dá uma dica muito interessante. Eu até citei esse verso. Capítulo 6, o versículo 23, ele diz assim, veja: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. O salário do pecado é a morte, mas não é essa morte aí que todo mundo está morrendo, não. É a morte eterna, é o salário. Deus disse, se tu pecar, certamente morrerá. Então, a morte vai existir. Se uma pessoa morre e ele vai para o inferno e fica lá eternamente, ela não morreu. Ela continua viva, né? E o pecado vivo também. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E para finalizar a meditação, nós vamos ver o que disse Deus logo no início, né? No início de tudo. Gênesis, no capítulo 2, né? Vamos ver o que disse o Senhor aqui. 2, versículo 16 e versículo 17. Ele diz assim: O Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que comerdes certamente morrerá. Então, quando vem o juízo executivo, é para destruir todos aqueles que são transgressor da lei de Deus, tá bom?
Há um verso bíblico também, que está no livro de Isaías, o profeta Isaías falando do dia em que Deus vai destruir esse planeta, depois do milênio, né, que é a execução mesmo, é o juízo executivo. Capítulo 24, versículo 5 diz: na verdade a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgride as leis, viola os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela tornam culpado. Por isso será queimado os moradores da terra e poucos homens restarão. Então aqui nós temos aqui o juízo executivo. Primeiro falamos das 3 fases do juízo. Hoje o juízo investigativo. Lá no céu todos os mortos estão sendo investigados para saber se ele tem ou não direito à vida eterna. Mas Samuel, será que Deus não sabe? Deus sabe, mas Deus quer prestar conta. Ele quer que todo o universo e os santos saibam que ele foi justo. Então, por isso é que vai haver o quê? O segundo julgamento. Quem é que vai fazer? Os santos. Quando Jesus voltar, levar eles e os livros irão se abrir novamente. Eles vão ver por que quem foi salvo e por que quem não foi salvo. Então, iremos dizer, verdadeiramente justos são os seus juízos. E a terceira fase é a hora do cumprir a profecia que Deus disse a Adão. Se tu pecar, tu morre. Adão não vai morrer porque ele se salvou, né? Deus salvou Adão, Deus salvou Eva, quando matou ali um cordeiro no Éden, que é Jesus. Então fica aí a dica, né? Para que você não fique dizendo por aí que não existe um santuário no céu. Nós vimos que existe. Não existe juízo investigativo. Nós vimos aí que existe. Não existe um juízo lá no céu durante o milênio. Está na Bíblia. E o juízo investigativo é quando Jesus voltar. Deus te abençoe e vamos continuar. Agora nós vamos entrar no capítulo 12, profecia pesada. Nós vamos revisar novamente tudo o que aconteceu, beleza? Deus te abençoe, um beijo no coração e Deus é contigo.